Em 15 de novembro de 2014, o UFC 180, realizado na Cidade do México, trouxe uma luta principal que não estava nos planos originais, mas acabou sendo histórica. Fabrício Werdum contra Mark Hunt pelo cinturão interino dos pesos pesados. A luta só aconteceu porque o campeão linear da época, Caim Velasquez, sofreu uma lesão e precisou sair do card. Werdum, que era o desafiante número 1, permaneceu no evento, e Mark Hunt aceitou a luta com menos de um mês de antecedência. Mark Hunt, conhecido como Super Samoano, era um nocauteador nato, um dos strikers mais perigosos da história dos pesados, dono de um queixo quase inquebrável e mãos pesadas o suficiente para pagar qualquer um. Apesar de seu cartel irregular, ele vinha de lutas emocionantes e tinha a admiração do público por sua resiliência e por representar o verdadeiro espírito do guerreiro do octógono. Já Werdum era o oposto em estilo, um lutador técnico, inteligente, com uma das melhores lutas de chão da história do MMA e que vinha evoluindo muito na trocação. Na luta, Mark Hunt começou melhor, conseguiu derrubar Werdum no primeiro round e quase finalizou ali. Mas no segundo, com um golpe inesperado, uma joelhada voadora em cheio no rosto de Hunt, Werdum virou a luta e nocauteou o samoano, conquistando o cinturão interino e garantindo sua luta contra Caim Velasquez no ano seguinte, onde se tornaria campeão linear do UFC. Mas, e se isso não tivesse acontecido? E se Mark Hunt tivesse vencido Fabrício Werdum naquele dia? Como isso mudaria a carreira dos dois lutadores, o futuro da divisão dos pesos pesados e até a trajetória do próprio UFC? Mark Hunt campeão interino. Um milagre do UFC. Se Mark Hunt tivesse vencido Fabrício Werdum no UFC 180, ele teria realizado o maior feito de sua carreira no MMA. De um homem que começou no UFC com derrotas seguidas, zombado por fãs e especialistas, Hunt teria se tornado campeão interino dos pesos pesados do UFC, a maior organização de MMA do mundo. E mais do que isso, teria calado todas as críticas com seu próprio estilo brutal, simples e eficaz. Hunt poderia ter vencido de várias formas, talvez no primeiro round, com seu famoso gancho ou gancho de esquerda, que já havia apagado nomes como Roy Nelson e Frank Mir. Ou então, talvez ele tivesse mantido a calma e vencido por nocaute técnico no segundo round, controlando a distância e evitando o solo, onde Werdum era mais perigoso. Com essa vitória, Hunt teria se tornado o primeiro lutador nascido na Nova Zelândia e representante das Ilhas do Pacífico a conquistar um título, mesmo que interino, no UFC, algo histórico e inspirador para toda uma geração de lutadores samoanos, tonganeses e neozelandeses que viriam depois, incluindo Israel Adesanya e Dan Hooker. O cinturão interino na mão de um guerreiro. Mark Hunt era o oposto de tudo que o UFC tradicionalmente buscava num campeão. Não tinha o melhor cartel, o físico mais impressionante, nem uma estratégia de mídia bem desenvolvida. Mas tinha algo que o tornava especial: coração, autenticidade e o poder de encantar multidões com seu estilo sem sentido, direto ao ponto. Uma vitória sobre Werdum com certeza teria transformado sua figura de cult hero em lenda viva do MMA. Com o cinturão interino, Hunt teria sido automaticamente promovido a uma luta de unificação contra Caim Velasquez, assim que o mexicano se recuperasse da lesão. Isso, por si só, já seria um espetáculo global. Imagine a narrativa: o monstro mexicano contra o samoano nocauteador vindo das ruas da Nova Zelândia, com origens humildes, enfrentando um dos campeões mais completos do UFC. Além disso, Hunt teria recebido mais mídia, mais patrocínios, mais chances de encabeçar cards grandes, possivelmente até um UFC na Oceania com ele como estrela principal. Seu status cresceria muito. Fabrício Werdum. Uma derrota que mudaria tudo. Se Werdum perdesse para Hunt, ele provavelmente não teria outra chance de disputar o título tão cedo. O brasileiro vinha numa sequência boa, mas perder como favorito para um desafiante de última hora seria um baque imenso. Ele teria que voltar ao fim da fila, pegar lutas duras, talvez contra Miocic ou Overeem, e provar novamente que merecia disputar o cinturão. O mais interessante é que, se isso tivesse acontecido, Werdum jamais teria tido sua chance de enfrentar e vencer Caim Velasquez no México, como aconteceu na realidade em 2015. Aquela vitória foi o ponto mais alto de sua carreira, onde ele se tornou campeão linear e foi reconhecido como o número 1 do mundo. Sem ela, sua carreira teria uma leitura muito diferente. Werdum ainda teria seu lugar como um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, por tudo que fez no Pride, Strikeforce e UFC, mas sem o cinturão linear, seu legado perderia força. O combate contra Caim Velasquez. Hunt como desafiante. Com o cinturão interino em mãos, Hunt enfrentaria Caim Velasquez no segundo semestre de 2015, numa luta de unificação. Essa luta teria um interesse global. Caim representava o México, estava invicto por anos e era considerado por muitos o melhor peso pesado do mundo. Já Hunt era o guerreiro do povo,
o nocauteador que fazia lutas emocionantes. O estilo da luta seria explosivo. Cain é conhecido por sua pressão, ritmo e quedas constantes. Hunt é um dos poucos que pode apagar qualquer um com um só soco. Se conseguisse manter a luta em pé e evitar o jogo agarrado de Cain, Hunt teria chances reais de vencer. Se Hunt derrotasse Cain, seja por nocaute ou até mesmo por uma vitória dura em 5 rounds, ele se tornaria campeão absoluto do UFC, algo que poucos pensavam ser possível anos antes. Seria uma virada de roteiro das mais épicas da história do MMA. De piada nas redes sociais para rei da maior divisão do esporte. Os próximos passos de um novo campeão. Com o cinturão linear, Mark Hunt provavelmente enfrentaria uma fila de desafiantes duros. Stipe Miocic, Alistair Overeem, Júnior dos Santos, Travis Browne, até mesmo o retorno de Brock Lesnar poderia ser organizado mais cedo. E em todos esses combates, Hunt seria o azarão, mas o campeão. O UFC teria um desafio promocional diferente nas mãos. Hunt não era um campeão tradicional, não era falastrão, nem fazia discursos emocionantes. Mas cada luta dele era um evento de alto risco, onde tudo podia terminar em segundos. Isso criaria uma aura diferente em volta do cinturão dos pesados, mais ligada ao quem acertar primeiro, vence. Além disso, Hunt teria poder de barganha, poderia escolher adversários, negociar melhores bolsas e até fazer a luta revanche contra Verdun. Talvez um evento na Nova Zelândia com ele defendendo o cinturão no estádio. Isso quase aconteceu mais tarde, quando Hunt se tornou um dos lutadores mais populares da região. O impacto na história dos pesos pesados do UFC. A vitória de Hunt teria mudado a cronologia dos campeões dos pesados. Com ele no topo, talvez Stipe Miocic nunca tivesse tido sua luta contra Verdun, ou teria enfrentado Hunt em vez disso. Isso mudaria a ascensão do próprio Stipe, que acabou se tornando o maior campeão da história da divisão em número de defesas. Além disso, o UFC poderia ter desenvolvido mais talentos na Oceania. Hunt como campeão teria servido como inspiração direta para jovens lutadores da Nova Zelândia, Samoa e Austrália. Muitos deles, como Taito Ivasa e até Adesanya, citam Hunt como uma influência. Com ele no topo, esse movimento só teria acelerado. A própria narrativa dos pesos pesados teria mudado. Em vez de ser dominada por wrestlers e grapplers técnicos, teríamos uma fase dominada pelo brawler, pelo nocauteador raiz. Isso mudaria até o estilo de treinamento de muitos lutadores. Se Mark Hunt tivesse vencido Fabrício Verdun no UFC 180, ele teria vivido o maior momento da sua carreira e transformado completamente sua imagem dentro do mundo do MMA. De figurante desacreditado para campeão interino, ele teria ganho respeito, prestígio e chances reais de unificar o título contra Cain Velasquez. E se vencesse também Cain, seria uma das histórias de superação mais incríveis da história do esporte. Do outro lado, Verdun teria perdido a maior oportunidade de sua carreira, talvez jamais conquistando o título linear, o que mudaria seu legado para sempre. E toda a linha cronológica dos pesos pesados do UFC, de Cain a Miocic, teria sido alterada profundamente. Hunt como campeão seria uma revolução silenciosa, sem discursos inflamados, sem mídia exagerada, apenas com sua cara séria, suas mãos de pedra e o respeito do público. Ele provaria que, mesmo com derrotas no cartel, com a idade avançada e com estilo antiquado, a alma de um guerreiro pode superar qualquer obstáculo e transformar um homem comum numa lenda do MMA. E você, o que acha que iria acontecer? Comente e inscreva-se.